Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Boa noite a todos. Estamos começando aqui a nossa reflexão de sexta. É um trabalho que nós começamos a fazer esse ano, uma proposta do Grupo Liberta de Curitiba, de refletir. A gente já tinha tido essa ideia antes da pandemia, né? E a pandemia eu acho que só reforçou as nossas oportunidades e também a necessidade de refletir, né? De pensar. Pode ser que as pessoas pensem que vamos agir, né? Vamos encurtar essa conversa e agir logo. Mas o nosso agir é reflexo do nosso pensar. Então, está feita aí a apresentação da nossa proposta, né? Vamos pensar, vamos refletir. Pelo menos nas sextas-feiras, né, irmãos libertários e libertárias. Para quem é do Grupo Liberta de Curitiba, então já está familiarizado com essas nossas transmissões, uma proposta que nós temos feito, né? Para quem é do Liberta, de todo o Brasil, de outros grupos, sejam bem-vindos. Eu sou o Eliseu, sou professor de teologia, sou da área de teologia, sou um pesquisador e estou me propondo hoje a conduzir com vocês esta reflexão. Veja se está tudo ok, porque você não aparece aqui pra mim. Tá, a minha assistente aqui, a Irene, está perguntando se está tudo ok Fala para pra eles vocês darem, porque se eu manifestem não ali. estou. Veja aí Vídeo ao no vivo, ao se você vivo tá e na tal, página do como Liberta, tá. certinho. Eu estou na página do Liberta, Igrejas Libertárias. Se manifesta, mas se você não está achando a tela, eles não vão Tá ver. em vídeos, né? Então, ninguém se Vídeos ao manifestou vivo, aí. não, aqui ninguém se manifestou. Estou vendo ali o Elton. Desculpem, eu não costumo fazer essa enrolação no início da transmissão, mas como eu estou em outra fanpage, deixa a gente só se organizar aqui para então darmos início. Bom, enquanto isso, deixe-me falar um pouco sobre o Liberta. Olá, 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 espere aí, minha conexão acabou de cair. Por favor, tenham paciência, aguardem uns minutinhos. Aqui vai. Só uns minutos, estamos com um probleminha aqui na conexão. Quem estiver online, por favor, se manifeste ali para minha assistente me autorizar a começar. Você veja que eu vou falar hoje sobre o papel da mulher na Bíblia e a minha mulher já ocupou o papel dela aqui, né? Impedindo, Achou né? aí a câmera, a transmissão? Bom, gente, Sim, somos do agora ok. Grupo Liberta de Curitiba. Fazemos esse trabalho todas as sextas-feiras, transmitindo uma reflexão, às vezes uma reflexão bíblica, às vezes uma reflexão de natureza artística, como foi o Carlos Alberto outro dia, outras que estão aí agendadas já na próxima semana, análise de conjuntura. Então a gente tem procurado trazer saberes, né, diversos saberes, para nos ajudar a pensar, né? Ajudar a pensar. Como eu estava dizendo agora há pouco, antes de cair a conexão, o pensar é uma atividade fundamental, né? Toda a nossa ação precede uma reflexão, um pensamento. Então é por isso que nós estamos aqui fazendo esse esforço de pensar. Pensar dá trabalho, né? Requer muito esforço, causa desconforto, né? Porque a gente vai ser obrigado a rever conceitos que já estavam estabelecidos há tanto tempo, né? Para quem não é de Curitiba, mas é do Grupo Liberta, nós somos o Grupo Liberta de Curitiba, estamos aí irmanados virtualmente com todos vocês. Para quem apenas clicou aí ou foi convidado, sejam todos muito bem-vindos. Esta é uma reflexão que está sendo feita aqui a partir do Grupo Liberta de Curitiba. Eu sou Eliseu, sou junto com a minha esposa Irene, que está ali me dando assistência, porque
porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, como as mulheres conseguem. Então, se eu for tentar falar, olhar na câmera e ler comentários ao mesmo tempo, eu me embolo, então ela está ali como minha auxiliadora. E as pessoas podem participar As pessoas a podem momento. participar a qualquer momento. Quer dizer, a hora que eu deixar. Na hora que ela deixar, ela emendou aqui. E eu vou dar. Deixe-me então aproveitar, já que as pessoas estão chegando aí, para explicar como eu vou conduzir. Eu tenho uma outra fanpage chamada Escola Bíblica Digital, onde eu faço essas ministrações, essas exposições bíblico-teológicas, todos os domingos às 10 horas. Então, como a gente foi pego aqui de surpresa, né? A gente fazia esse trabalho aqui presencialmente, mas a gente foi surpreendido pela pandemia, estamos fazendo então online. Eu vou seguir a mesma metodologia, que hoje será assim, né? Eu vou expor uma exegese, uma reflexão exegética de uma expressão, a expressão auxiliadora idônea, e na medida em que vocês forem se dando conta do que eu estou fazendo e se recuperando das abordagens que eu estarei apresentando, vocês podem ir compartilhando. Assim que eu fizer essa análise exegética, eu espero aí um bate-bola bem interativo com todos vocês, né? Independentemente da autorização dos seus cônjuges, né? Podem participar à vontademente, tá bom? Então tá bom. Podemos começar então? Já tem gente aí autorizando, estão me ouvindo, então beleza. Então vamos lá, gente. Eu quero propor hoje um tema que é um tema agudo, é um tema tão velho quanto a humanidade, desde que há homem e mulher, que são aqueles conflitos de intergêneros, né? Conflito de gênero, conflito de guerra dos sexos, como se diz, desde que o ser humano existe, desde que o ser humano olhou para si, olhou para o outro ou para a outra e se viu na necessidade de estabelecer relações, né? Relações de toda a ordem, não apenas relações sexuais, mas relações sociais, relações de poder, relações de convivência, relações econômicas, quem faz o quê, né? Para quem manda, quem obedece, né? Essas relações permeiam, esses conflitos permeiam a toda a relação humana, desde a micro-relação, né? A menor relação entre duas pessoas, no caso entre um homem e uma mulher, até as relações culturais, sociais, quer dizer, o papel do homem, o papel do masculino versus o papel do feminino na sociedade. Entre nós, ou seja, entre nós religiosos, e mais especificamente entre nós cristãos, temos aí um recorte destes conflitos e desses relacionamentos afetados ou construídos, orientados pelas nossas normas, que são as normas bíblicas, né? Vamos dizer assim bem claramente, as normas bíblicas. Claro que são normas bíblicas elaboradas, então não são normas bíblicas duras, normas bíblicas secas, como se poderia pensar, mas são normas bíblicas elaboradas teologicamente, elaboradas ideologicamente, né? Então, a maneira como nós compreendemos no nosso recorte, né, nesse contexto das relações entre homem e mulher, orientadas pela nossa fé, pela nossa religião, pela religião cristã, né, que herda toda a construção judaica, herda todo esse pacote, né? Herda, passa por Jesus Cristo e depois caminha nessa longa e complexa elaboração eclesial, teológica e tal. Tudo isso está afetado por ideologias, né? Por cultura, né? Então, é esta reflexão que nós temos.
A minha internet está dando umas falhadas, mas acho que está tudo ok. Essas relações, esses conflitos, eles têm, assim, digamos, um componente jocoso, engraçadinho, né? Nós cristãos temos diversas piadinhas sobre homem e mulher, né? Sobre cabeça e pescoço, e etc, etc. Mas tem também um aspecto grave, sério, né? Porque no fundo, nós estamos nos relacionando, nós estamos expressando, nós estamos concretizando um modo de pensar, né? E esse modo de pensar, esclarecido ou não, é aquele que nós entendemos como a normativa de Deus, né? Então, o modo como nós nos organizamos não é pensado como uma ideologia, ou como uma teologia, ou como uma forma de se organizar cultural da nossa história, da nossa tradição. É pensado como sendo a própria vontade de Deus, o modo como Deus estabeleceu um estado de coisas imexível, sagrado, contra o qual qualquer insurgência, qualquer questionamento representaria um atentado contra a ordem estabelecida por Deus. Então, por trás das nossas brincadeiras e dos nossos gracejos, dos nossos encontros da igreja, de casais e etc, etc, flui uma ordem firme, né? Como se representasse a própria vontade de Deus. E assim como os escravos no passado pensavam ser aquela a ordem de Deus, seja um bom escravo, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida, e se você se mexer, você vai desorganizar toda a ordem de coisas, você vai desestruturar o mundo como Deus estabeleceu. Assim também as mulheres e os homens, dentro desse recorte social cristão, podem pensar suas relações, né? Então tem um componente dentro dessa nossa vivência, dessa nossa concepção das relações entre homem e mulher, que é grave, né? Porque envolve tensões, disputas, privações e violência, né? Então, chegamos num ponto em que não dá mais para ocultar o drama que as famílias vivem, as famílias dessa nossa grande sociedade cristianizada, né? Estamos vivendo em pandemia, em isolamento social, né? E já temos notícia do aumento da violência contra mulheres, a chamada violência doméstica, né? Até pouco tempo atrás, a gente pensaria, bom, isso é lá com o povo sem Deus, com os ímpios, aquele povo ateu, perverso, né? Não é mais assim, né? Nós já sabemos que o conflito entre homem e mulher saiu do armário, né? E não tem mais como tapar o sol com a peneira. A violência contra as mulheres atravessa todas as classes sociais, todas as culturas, todos os níveis, né? Desde a madame dos altos escalões até a mulher negra, favelada e pobre, né? E agora também topamos com esse problema dentro do mundo religioso, né? Então eu estou fazendo essa pequena introdução, grave introdução, apenas para mostrar a importância dessa abordagem que eu vou fazer e como ela se justifica no nosso meio, como uma reflexão que se justifica por si só, né? E antes de entrar ainda na minha elaboração aqui, no texto que eu quero abordar com vocês, ainda quero chamar a atenção para o fato que quando eu digo violência, eu não estou me referindo apenas à violência física, né? A violência que priva a mulher de usufruir certos espaços, certas habilidades, certos acessos
a privar a mulher de certo desenvolvimento, de certa postura social, do exercício de certos cargos, pronto. Chutei o pau da barraca, né? Para bom entendedor, vocês já entenderam aonde eu cheguei. É uma forma de violência, né? A violência de caçar a palavra, de restringir acesso, de limitar a atuação, representa no nosso pensar hoje uma forma de violência. Bom, o tema é muito amplo, eu tenho consciência disso, a nossa abordagem aqui tem prazo para terminar, né? Nós vamos fazer aí uma exposição e depois uma interação com vocês, que vai até mais ou menos 9 horas por aí, né? Você vai me falando da hora, porque eu estou sem relógio aqui. Então eu escolhi... Passar, o pessoal quiser passar um pouquinho. As mulheres que mandam hoje, viu? As mulheres que mandam. Eu que mando então, gente. Eu estou mandando aqui. Eu escolhi, dentre diversos textos bíblicos, eu escolhi o primeiro, né? Então, assim, eu sei que Jesus fala sobre isso, a lei de Moisés fala sobre isso, Paulo fala sobre isso, Pedro fala sobre isso e tal. A gente poderia fazer uma teologia bíblica sobre a questão, mas eu escolhi um termo fundamental literalmente, porque é o primeiro texto, né, que apresenta homem e mulher na Bíblia, a mulher como surpresa na criação, que é Gênesis capítulo 2, né? Que é então o ponto de partida, né? E eu proponho hoje como objetivo esclarecer esta breve expressão, breve porém profunda, né? E grave no sentido de pesada expressão, que é a expressão mulher idônea, né? Auxiliadora idônea, ajudante auxiliadora, que aparece aqui no capítulo 2, versículo 18, na boca de Deus, né, quando ele fala, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. E depois aparece, capítulo 2, versículo 18, depois aparece também no mesmo capítulo 2, versículo 20, quando fala, não se achava para o homem uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Gênesis 2, 18 e depois 20. 18 e 20. Essa expressão ocorre apenas nesses dois versículos. Então, a nossa tarefa aqui é nos perguntar o que significa esta expressão, né? Auxiliadora idônea. Será que a mulher tem um papel coadjuvante na tarefa? Vamos pensar assim, Deus criou o mundo e então criou o homem e delegou ao homem toda a tarefa e o homem começa a desempenhar a tarefa, mas então ele se dá conta que, caramba, o homem está muito sozinho, eu vou fazer uma ajudante para ele. Então, será que a mulher ocupa esse papel secundário, complementário, né, dentro dessa grande tarefa que é, a rigor, masculina? Será que essa interpretação que nós damos quando nós falamos cada panela sua tampa, né, cara metade, a mulher como, né, aquela que ajuda o homem na sua tarefa, será que essa interpretação está correta? Será que é isso que o texto de Gênesis quis nos ensinar? Então vamos direto e reto para a expressão. Primeira coisa que eu fiz foi pesquisar diversas Bíblias em português para verificar como esta expressão foi traduzida. Então vamos lá. O que significa auxiliadora idônea? Então eu conferi, isso se chama comparação de versões. Eu conferi na versão corrigida fiel, ela fala ajudadora idônea. Bom, ajudadora idônea, ajudadora, auxiliadora, não saiu muito, né? A minha Bíblia, que é a revista atualizada, a João Ferreira de Almeida,
Revista Atualizada fala auxiliadora que lhe seja idônea, que lhe seja, lhe o homem, seja idônea ao homem, né? Não sai muito também do lugar, não ajuda muito. A revista corrigida, que é mais antiga, fala adjutora. Gostaram disso? Chique, né? Não é auxiliadora, é uma adjutora. Bom, dá no mesmo, né? É apenas uma palavra um pouco mais culta para ajudadora, adjutora, ajudadora. Que esteja como diante dele. Opa, interessante isso aqui. Que esteja como diante dele. Como diante dele. Chamou atenção, né? Vamos guardar aí para conferir depois. Uma tradução da Sociedade Bíblica Portuguesa fala uma companhia, companheira, apropriada para ele. A palavra companhia é boa, porque dá a ideia de companheirismo, né? Porém, ainda coloca a mulher em relação ao homem, apropriada para ele, né? Bom, Gostei. é um pouco... a Irene aqui já votou contra. A língua de hoje, a Bíblia da linguagem de hoje, que pretende ser uma linguagem livre, bem moderna e tal, foi aqui, a meu ver, infeliz. Ela traduz assim: alguém que o ajude o homem, como se fosse a sua outra metade. Eu achei que tentou melhorar e estragou tudo, né? Primeiro, coloca a mulher como ajudante do homem. Segundo, como se fosse a sua outra metade. Quer dizer, coloca a mulher como uma metade de um homem que também é uma metade. Então estragou os dois, né? A meu ver, mas vamos lá, né? Vamos em frente. Qual que era essa? Essa versão linguagem de hoje. Okay. A Nova Bíblia Viva fala companheira, beleza, companheira, companhia, companheirismo, auxiliadora que lhe corresponda. Não saiu muito do lugar. A Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia boa, bem adequada, uma Bíblia católica, mas muito usada para estudos, uma excelente tradução, ela diz uma auxiliar que lhe corresponda. Também não saiu muito do lugar. A Bíblia, a mensagem, que é, digamos, a Bíblia mais, assim, livre, mais paráfrase, né? Ela fala alguém que o ajude e faça companhia para ele. Também não sai do lugar, né? Roda, não sai do lugar. A Bíblia Pastoral, que é uma Bíblia da CNBB também, boa tradução, diz companhia que lhe seja recíproca. Bom, aqui eu considero uma tradução feliz, porque dá a ideia de companheirismo, e a palavra em português companheirismo né? Copanis, né? Então é igual, né? E recíproco também dá uma ideia de um para o outro. Então, eu acho que foi aqui uma tradução feliz. Uma outra Bíblia, versão católica antiga, eu coloquei aqui apenas como versão católica, diz uma ajuda, em vez de falar ajudadora, fala a mulher é uma ajuda. Eu não sei se ajuda. Eu achei que fica um pouco uma ajuda. Eu achei que ficou um pouco assim despessoalizado, né? Exato, abstrato, né? Depois eu vou mostrar para vocês por que ela optou por essa tradução. E que lhe seja adequada. É claro que a palavra adequada, ela etimologicamente, ela reforça a igualdade, porque ad equo, né? Ao igual. Só um momento. Pergunta se o pessoal está te ouvindo, porque alguém falou que o áudio caiu. Opa, vocês estão me ouvindo? Se manifestem aí, por favor. Travando, ali para a Irene, coloca lá no chat e tal. Tá, mas aí talvez seja a internet da pessoa, né? Talvez. A minha aqui tá ok. Digam aí o resto, pessoal. Se manifestem ali para a Irene para ver se tá beleza. Tá.
Qualquer coisa, vocês se manifestem ali para Tem que assistência lembrar que o técnica. mundo inteiro está usando a internet Ah, agora, é. então a coisa está complicada. Pô, gente, a internet até dos grandes Como o Eduardo Moreira caiu hoje. livers, dos grandes livers, está caindo. Imagina a minha aqui, né? Bom, a Bíblia, onde é que eu estava? A versão católica fala adequo, né? Adequada, mas uma coisa é etimologia, outra coisa é significado. Então, né? A Bíblia hebraica fala uma companheira frente a ele, ótima, uma companheira frente a ele, vocês vão ver que ela está bem literal, né? E uma Gênesis, uma tradução de Gênesis interlinear, ou seja, uma tradução ultraliteral, palavra por palavra, diz assim: farei para ele como defronte dele. Então, esta é uma tradução literal. Bom, gente, eu analisei aqui 12 versões em português, né? E vocês viram que a gente fume vortemo e não cheguemos, né, a grandes conclusões. O que eu posso apresentar aqui para as senhoras e senhoritas e também para seus respectivos cônjuges? Uma conclusão. Olha, não se trata de palavras. Vejam como a gente vai ter que fazer aqui uma reflexão. Não se trata mais agora de palavras, de tradução, de exegese do original. Vamos ter que fazer uma abertura aqui interpretativa para chegarmos a uma conclusão. Então, vamos primeiro analisar a expressão em português, depois em hebraico, depois o correspondente em grego, para reunirmos material suficiente para elaborarmos, então, uma conclusão, e aí depois vocês aí se a virem. Tradução. Aí depois vocês se virem aí. Que vão fazer a tradução vocês depois. façam uma tradução. Bom, eu não quero cansá-los com preciosismos linguísticos, mas nesse caso é importante. Primeiro, então, em português. Bom, a palavra auxiliadora ou ajudadora, ela significa isso mesmo que nós queremos dizer, ajudar, né? No português, a palavra auxiliar, ela vem de, deixa eu ver aqui que eu anotei, ajudar, dar assistência, colocar-se ao lado. Ela tem um componente até bonito, mas isso é etimologia, né? Ela tem um componente até bonito que dá uma ideia de graça, né? Porque aiudare, esse yuda, né? Remete ao hebraico, que significa graça, né? E aparece em alguns nomes e tal, como sendo graça. A palavra assistir, no sentido de colocar-se ao lado, dar assistência, significa estar ao lado, dá uma ideia do paráclito, né? A paracletos, ao lado, colocar-se ao lado, né? Então, a ideia na palavra auxiliar é bonita, né? E a conclusão que a gente vai tirar dessa palavra é uma questão de sintaxe, ou seja, é como nós a usamos. Porque quando eu digo que eu preciso de auxílio, em si mesmo não insinua, não sugere nenhuma superioridade nem inferioridade. Por exemplo, se eu estou no comando, dirigindo, né, e meu filho está do lado, uma criança, né, tecnicamente inferior a mim, né, e eu falo, filho, pega ali o celular para o papai, né, ele está me ajudando, eu estou no comando, ele está me ajudando, ou então eu estou trocando o pneu do carro, estou ali fazendo força e tal, e eu falo para o filho, filho, pega ali, alcança ali para mim a chave. Eu sou o titular e ele é meu auxiliar.
Mas imaginem vocês que eu caí num buraco de 3 metros de profundidade, né? E o meu filho está lá em cima. E eu falo, filho, me ajude, me auxilie, me socorra, jogue uma corda, chame ajuda. Percebam, eu ainda sou a mesma pessoa de maior, adulto, capaz, etc, etc. Sou o pai, sou responsável. E aquela criança pequena, fraca, está lá em cima e eu estou lhe pedindo ajuda. Então, a relação do auxiliador em si mesmo não estabelece inferioridade ou inferioridade, não estabelece hierarquia. Né? É uma questão de sintaxe, ou seja, é uma questão de como nós nos arrumamos. Então, se eu disser a mulher como auxiliadora do homem e auxiliadora competente do homem, na sintaxe da expressão, nada está estabelecido. Quem é que vai estabelecer a inferioridade da mulher ou a minoridade da mulher? A disposição hierarquicamente inferior da mulher é a leitura ideológica do texto, não a redação em português em si. Mas como nós não vivemos de etimologia, né, a ideologia, o modo como nós filtramos a leitura, já estabelece a sintaxe que a gente dá a esta expressão, ok? A palavra idônea que nós usamos para nesta expressão, auxiliadora idônea, a palavra idônea é muito usada aí no direito, né? Não sei se tem alguém aí da área do direito, estudante fala, uma testemunha é idônea, fulano é idôneo, capacidade, idoneidade e tal. Né? Fica parecendo, a palavra idônea, fica parecendo assim para nós, digamos, no vocabulário comum do dia a dia, fica parecendo que se trata de uma certa capacidade moral. Né? Não, fulano é idôneo. Não, eu posso confiar nele, ele é idôneo. Ou então a mãe da gente, o pai da gente fala pra gente assim, olha meu filho, você já tem 18 anos, você tem que ser idôneo. O adolescente vai olhar para o pai e pensar, meu Deus, idôneo, gastou, hein pai? Né? Idôneo, é uma palavra assim meio, né? Etimologicamente, a palavra idôneo, ela remete à igualdade, né? Ela vem da palavra grego eidos, idios, idi, né? Que significa literalmente id, o si mesmo, idem, idêntico. Né? Então ela carrega uma ideia de auxiliadora competente, da mesma competência do homem. Então eu fiz essa análise apenas para mostrar para vocês que a expressão, como está nestas diversas traduções que eu apresentei para vocês, não carrega nela mesma, friamente, uma ideologia hierárquica, uma subordinação, um estado de coisas estabelecido por Deus, o homem como cabeça e a mulher como aquela que lhe presta auxílio. Querida, passa o martelo. Né? Querida, passa a martelo, para fazer o papel de homem cabeça, né? Querida, passe o martelo. Querida, você já fez o que eu pedi para você, e o homem, então, é o grande titular, né, da criação, e a mulher é a sua auxiliadora. Veja, é a nossa ideologia, é o filtro ideológico, cultural, que coloca a devida cor nesta tradução que em si mesmo estaria correta. Mas como a gente não vive no nível das ideias, a gente não vive no nível dos étimos, né? Das análises profundas das palavras, né? Nós colocamos nessas palavras o conteúdo dos nossos conceitos, das nossas ideologias. O Mindu deu uma definição para mulher idônea, mulher ficha limpa. Ótimo. De bem, né? Uma mulher de bem. Né? Cidadã de bem. Bom, o Mindu é
advogado, né? Quer dizer, não atua, mas é da área do direito, né? Para todos os efeitos é advogado. O nosso Código Civil, A até Ivete tá aqui recentemente, a doutora Ivete também está aí, ela falava mulher, como é que falava quando falava da mulher, mulher direita? Acho que é isso que falava, né? A mulher tinha uma conotação, se alguém puder colocar aí, o Código Civil recente, né? Recente aí, de poucos anos atrás, que criminalizava o adultério, né? Ele falava mulher... Mindu e Ivete, ajudem aí. mulher, não sei se era mulher, como é que eu falei agora? Mulher direita. Essa Mulher expressão a gente direita, sempre alguma ouve, coisa mas isso assim. aí tá no código, né? Alguma coisa assim. Eles falavam mulher de boa... Índole, não. não sei, tinha uma expressão aí que caiu completamente em desuso, né? Que provavelmente afetava Bela, a nossa... recatada e do lar? Não, Bela Recatada e do Lar é mais recente, essa... Não. Bom, veja que o Bela Recatada e do Lar, né, está na ideologia daquilo que a nossa religião estabeleceu como idôneo. Por isso que eu estou dizendo, não importa eu dizer aqui para vocês o que significa a palavra idôneo. Importa o conteúdo conceitual que foi dado a essa palavra, ponto. Né? Ninguém vive com o Aurélio, algum marido ou esposa, ou pastor, ou terapeuta familiar, ou advogado, foi consultar o dicionário para falar, não, irmã, tecnicamente está correta a expressão, porque veja bem e tal. Não, né? Nós damos às palavras o conteúdo que a nossa cultura lhes atribuiu, ponto. Né? Se ela significou alguma coisa 50 anos atrás, agora significa aquilo que significa quando eu falo e você entende. Né? A Ivete falou que só o Código Civil só igualou a mulher a homem nas últimas décadas. Isso. E a Fabiana colocou, eu sou mulher esquerda. E o Thales Ronan Madeira, que está conosco hoje, legal. disse, uma tradução antiga da Ave Maria diz, vou dar-lhe uma ajuda que lhe seja adequada. Isso, ajuda adequada. Hum. Não sai. Ó, o problema que eu quis fazer até agora, sem querer cansá-los com tecnicismo, mas a gente vai ter que ir no fundo para desarraigar isso, é o seguinte: a solução não está na frieza das palavras. Este é o problema. Não está na análise sintática, no étimo, na exegese. A exegese, seja auxiliadora, ajuda e etc, isso não resolve o nosso problema. Né? Nós vamos ter que ir um pouco mais fundo aqui. Né? Bom, deixe-me passar então, sem maiores explicações, a expressão radical ao hebraico. E vamos tentar agora buscar... até agora eu só rodeei aqui em torno do português. A expressão em hebraico é eser kenegdo. Eser kenegdo. Parece japonês, mas não é hebraico. Eser kenegdo. Esta palavra, esta expressão, eser kenegdo, né? Eu mandei o PowerPoint, né, e o PDF para várias pessoas, quem quiser peça aí e tal, que a gente manda, você pode até mandar aí agora. Eser kenegdo, de repente fica mais fácil acompanharem. Mas né? tá onde? Mandei no nosso grupo, daí você pode compartilhar para os demais aí que queiram, okay. Né? Manda aí pro pessoal. O pessoal do nosso grupo Liberta já tem, se alguém quiser só pedir ali. E aí você pode mandar no WhatsApp aí teu, agora, okay. Retransmitir para alguém que pedir. A palavra eser kenegdo, ela aparece apenas, eser, vou dizer assim, eser kenegdo, ela aparece apenas nesse texto. Então nós temos aqui um problema. Nós não conseguimos recorrer às ocorrências que essa palavra poderia ter em outros lugares das Escrituras para fazer uma comparação e aí extrair uma ideia, digamos, melhor, uma ideia mais evoluída. Nós vamos ter que ficar com a expressão, e a expressão está apenas em Gênesis capítulo 2, versículo 18 e versículo 20. Mas eu tenho um pulo do gato aqui, né? Eu vou decompor a expressão
como ela está no hebraico, em duas palavras, ezer, kenegdo, né? E vou então procurar a palavra ezer nas Escrituras. E aí, para nossa sorte, ela existe 21 vezes no Antigo Testamento. É hebraico, né? Então, no Antigo Testamento. A palavra ezer significa ajuda, socorro, proteger, envolver protegendo. A ideia é cingir, rodear, defender. Já deu aí uma ideia ampliada, a meu ver. Sai daquela dubiedade, né, própria da palavra auxiliar e ajudar e inclui uma ideia de proteção, de cuidado. E aí a coisa já se acerca do hebraico, da ideia original, né? Esta palavra aparece, por exemplo, em alguns nomes em hebraico, como aquela famosa Ebenezer. Ebenezer, todo mundo conhece Ebenezer, que significa até aqui nos ajudou o Senhor. Não, não significa isso. Significa pedra da ajuda. Ebenezer. Não significa até que nos ajudou o Senhor, né? Significa pedra da ajuda. Mas quando ele levantou a pedra da ajuda, ele falou até aqui nos ajudou o Senhor. Bom, essa foi de graça, né? Não era do nosso estudo. Bom, a palavra ocorre 21 vezes no Antigo Testamento. Então vamos fazer as contas aí, 21 vezes. 2 vezes em relação a Eva, que são essas duas que eu já falei para vocês, do Ezer Kenegdo. 3 vezes em relação à ajuda militar. Então, um exército pequeno atacado pede ajuda a um exército maior. Então, aqui fica clara a desproporção de forças, né? E coloca a ajuda naquele sentido de a ajuda que vem em relação àquele que precisa de ajuda. Porque um exército grande não pede ajuda a um exército inferior. Normalmente é um rei que tem uma capacidade militar restrita, que recorre a um império, a um vizinho poderoso para pedir ajuda. Então, esta ocorrência nos ajuda a entender a expressão Ezer Kenegdo. E 16 vezes a palavra se refere a Deus. Então, 2 vezes em relação a Eva, 3 vezes em relação à ajuda militar e 16 vezes o Ezer é Deus. Deus é o meu Ezer, né? Bom, por esta breve estatística, 21 vezes, né? 2 mais 3 mais 16, a gente já poderia concluir que a palavra ajuda coloca a Eva numa posição superior, certo? Se a palavra Ezer ocorre 21 vezes, tira as 2 vezes de Eva, restam 19. Todas essas 19 vezes, em todas as 19 vezes, o sentido é o mais forte ajuda o mais fraco. Bom, terminou a aula, é só isso, boa noite para todos. Não, desculpa, não é isso. Porque a palavra kenegdo é que vai corrigir esta conclusão precipitada de que a palavra coloca a mulher numa posição superior. Porque se eu parasse aqui, eu seria obrigado, como exegeta e técnico, a intérprete técnico do texto, eu seria obrigado a concluir que a mulher exerce para o homem um papel semelhante àquele do exército superior, que socorre o exército inferior, ou um então, papel que parar. O homem... Todas as mulheres vão concordar. A Irene mandou parar, gente. Não, tá ótimo, já tá excelente. Não.
Olha só. Vamos lá, homens aguardem até o final, esperem. Bom, deixa eu até molhar o bico aqui, porque o negócio vai ficar bom, vai ficar muito bom. Não, é porque a gente começou a ficar animada agora. Deixa eu ler para vocês aqui, eu fiz a tarefa de casa, eu queria ler para vocês, que horas são? Seria... 8h49. Tá. Deixa eu ler para vocês os versículos em que ocorrem a palavra Ezer em relação a Deus. Eu não vou citar as referências só para ser rápido. Tá. O Deus de meu pai foi o meu Ezer, e tu lhe sejas em Ezer contra os seus inimigos. Não há outro semelhante a Deus, que cavalga, etc, etc, para ti Ezer, ó Israel. Bem-aventurado tu, ó Israel, quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor? O Senhor é o escudo do teu Ezer e a espada da tua majestade. Tu, ó Deus, és o Ezer do órfão. Eu estou substituindo pela palavra Ezer, né? Você traduz aí por auxílio, ajuda, aquelas traduções, né? Deus te envie, Salmo 20, Deus te envie Ezer desde o santuário. Salmo 30, Senhor, seja o meu Ezer. Salmo 33, Ele, Deus, é o nosso Ezer e o nosso escudo. Salmo 54, eis que Deus é o meu Ezer, não temerei. Tu és o meu Ezer e o meu libertador, Senhor, não te detenhas. Salmo 70. Salmo 89, pus o meu Ezer sobre um que é poderoso. Ele é o seu Ezer e o seu escudo. Salmo 115. Percebam aqui como Ezer faz paralelo com escudo, aquilo que envolve, que cerca, que protege. O Senhor está comigo, Ele é o meu Ezer. Elevo os meus olhos para o céu, de onde virá o meu Ezer? O meu Ezer vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O nosso Ezer está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu Ezer. Bom, até aqui eu demonstrei para vocês qual é o significado do primeiro componente da expressão Ezer Kenegdo. Então, esse Ezer é atribuído ao papel que Deus exerce em relação a nós. O Sérgio Ferreira Sardinha disse que análise maravilhosa, parabéns. Mas legal. Por favor, não pare agora. Aí eu disse para ele, ok, pode deixar, mas só vai piorar para vocês. Mas olha que maravilha, meus irmãos, se nós parássemos aqui para pensar que grandeza, que dignidade Deus colocou em nós. Especialmente se nós lermos, e eu não vou fazer isso aqui, vou deixar como devocional para os homens e para as famílias, né? Se a gente relacionar esta expressão com aquela anterior, de Gênesis 1:26, quando fala, fez, pois, o humano à sua imagem e semelhança, homem e mulher o criou. Significa dizer que Deus fez o homem como Ezer para a mulher e a mulher Ezer para o homem, né? Que Deus falou que o homem não pode estar sozinho, mas o homem não estava sozinho, porque ele tinha Deus como seu Ezer. E agora ele coloca um Ezer à altura de modo que um se torna Ezer para o outro. Bom, para só completar esta expressão, deixe-me falar aqui do Kenegdo. E o Kenegdo é uma expressão em hebraico, é uma locução prepositiva, é uma preposição, uma expressão composta que só ocorre aqui, formada de que e negdo.
O que negedô, não o que. Que significa como. Como é uma preposição, é uma conjunção, né? Que dá a ideia de igual, de semelhança. Isto é, como isto. Como estabelece comparação, estabelece companheirismo. Que negidô. A palavra negidô significa na frente. Ai, caramba. Colocou a mulher na frente. A gente vive dizendo que a mulher não está nem acima, nem abaixo. Está ao lado, né? Agora essa expressão bagunçou a nossa cabeça, a minha cabeça masculina, porque colocou a mulher acima como se ela tivesse um papel divino sobre nós, homens. E agora coloca na frente, raios. Ela coloca na frente, porém não na frente como quem guia. Olha que bonito isso. Só ocorre aqui. Aqui. Olha que bonito isso. É exclusivo da relação entre homem e mulher, ok? Esta expressão negdo significa na frente, porém na frente virado para o homem, portanto, face a face. Então, 9 fora 9, somando tudo, a mulher é como na frente, frente a frente, face a face, cara a cara, um meu igual, né? Então, a mulher é feita por Deus, sem a interferência do homem, não tem participação masculina, é feita por Deus, nesse encontro privado, particular, exclusivo, em que Deus confere à mulher sua imagem, sua semelhança, e depois a apresenta ao homem como representante de Deus, porque Deus é o Ezer, e esta mulher agora representa para o homem um Ezer como, portanto, igual, à frente, não ao lado, não na frente de costas, não atrás, não ao lado. É mais do que isso. É na frente, face a face. E o homem reage a esta surpresa que rompe sua solidão, rompe o seu ego com este outro que está à frente, porém é alter, é diferente, é um outro. O homem dá a palavra de confissão e de reconhecimento, porque Deus não diz nada. Ele apenas cutuca Adão, fala, acorda, Adão reage, e sua palavra fala, esta é minha igual, esta é carne da minha carne, esta é osso dos meus ossos, esta sou eu, Porém, ele usa pela primeira vez, a expressão homem, ish, e a expressão homem, a mesma expressão que ele usa para ele, flexionado para o feminino. Então, essa expressão que na nossa Bíblia aparece como varão, né? Onde é que está esse versículo? Onde é que está? Ele fala, versículo 23, né? Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Essa expressão varão e varoa é horrorosa, né? Mas ela tem o mérito de carregar a flexão, né? Porque se colocasse ali, ela será chamada mulher porque do homem foi tomada, não traduz a ideia do original. Porque no original, pela primeira vez, será usada uma palavra para homem diferente das anteriores, ou seja, diferente do aparecimento da mulher, quando se usa a palavra Adão,
para homem, né? Aqui ele fala, ela será Isha, porque de Ish foi tomado. Então, é a primeira vez que aparece uma palavra no masculino para homem, Ish, e Isha para a mulher. Engraçado, né? Depois da criação da Eva, né? Algumas pessoas dizem que quando Deus criou o homem, ele falou Ish. Ele falou o homem, né? Quando criou o homem, ele falou Ish, né? Mas o que foi traduzido aqui como varão e varoa. Portanto, no hebraico, nós temos esta belíssima expressão que não tem como traduzir. Não tem como traduzir, né? A expressão seria, criou uma igual que é outra. Esse momento que está frente a frente, assim, né? Que é aquela musiquinha emocionante, né? Para os homens quebrantarem o coração, para as mulheres ficarem em espírito de ação, falando, vai, quebranta, Senhor, fala, Javé, fala, Javé. Que os maridos estejam, né, assistindo. Bom, gente, então, assim, a conclusão desta expressão é esta. Uma igual, uma imagem de Deus, uma Ezer, como Deus é Ezer, né? Que represente Deus, igual como o homem representará Deus para a sua mulher, para a esposa, né? Como uma igual e como uma de quem o homem olha frente a frente, a única, que está à altura, por isso é idônea, frente a frente, sua igual, né? Só para terminar, a minha exposição, né, rápida e tal, um pouco complexa, espero que tenha mudado a sua forma de pensar sobre isso daqui. Eu queria colocar apenas duas provocações, né? E aí a Irene pode passar a ler ali as contribuições e a gente vai conversando. Primeiro, eu queria que vocês refletissem uma coisa que parece óbvia, mas não necessariamente, que é a seguinte: a gente tem o hábito de pensar nesse texto como sendo um texto zero. A certidão de nascimento do homem e da mulher, a instituição da família, mas como se fosse uma espécie de marco zero, né? Como se Deus tivesse feito ali uma escritura e passado para o homem a certidão de nascimento dele, a certidão de nascimento da mulher, a instituição do casamento e tudo mais, né? Então a gente faz essa leitura assim. Eu quero que a gente pense que esse texto foi escrito não nesse momento zero da história, nesse momento ahistórico, supra-histórico, como se ele não tivesse a contaminação, trocentas narrativas mitológicas para dar respostas a de onde viemos, quem somos e como vamos nos organizar, que os povos babilônicos, caldeus, fenícios, egípcios, diversos povos, né? Opa, estão me vendo novamente? Acho que voltamos, né? Voltamos. Bom, o que eu estava falando? Eu estava colocando a questão da... Mudei a câmera aqui de lugar, tá? Desculpem o improviso aqui. Eu estava dizendo que esta escolha, esta opção de Gênesis não é uma narrativa abstrata, no sentido de que ela tenha sido narrada ou elaborada num suposto momento zero da história. Ela foi formulada em confronto, em rejeição a diversas outras narrativas que atribuíam um papel diferente ao homem,
aos homens especiais, aos reis, aos ungidos, aos sacerdotes, aos monarcas, como homens divinos, e com certeza absoluta um papel subalterno à mulher. Então eu gostaria que vocês levassem isso em conta na reflexão de vocês. Que esse texto aqui não é um texto abstrato. Ele carrega, e as palavras foram conscientemente escolhidas para se contrapor a outras narrativas. E pretendia, então, dar uma outra disposição social, cultural, ideológica às mulheres, como sendo, então, o plano de Yahvé. E a segunda reflexão que eu queria levar em conta é que quando ele termina dizendo ali, tomará o homem, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e serão ambos uma só carne, esta expressão do uma só carne está em correspondência a esse status de homem e mulher no plano de Yahvé, no plano de Deus, e que ele é uma imagem, uma figura da Trindade. Então, para quem aceita e compreende a doutrina da Trindade, o Cristo é apresentado em João capítulo 1, versículo 1, como estando frente ao Pai. Quando fala o verbo estava com Deus, a palavra ali usada no grego é prosteos, logos prosteos, que significa frente a frente com Deus, ou seja, Cristo é o único que pode se colocar frente a frente com o Pai. E que ele é um com o Pai. Então, homem e mulher são um com Deus, homem e mulher são um, e ao serem um, carregam em si a imagem e semelhança de Deus. Uma terceira provocação, essa vai de brinde, né? Eu tô para provocar hoje, né? Uma outra provocação é que toda essa minha exposição não deve nos levar, vou colocar aqui agora uma conclusão negativa, não deve nos levar a uma ideologia conjugal, como se homem e mulher só fossem completos casados e sua razão de ser fosse ter filhos. Então eu queria libertar esta expressão do contexto conjugal para não dar a ideia, por isso que eu reprovei aquela interpretação que fala da metade, porque o homem não é metade, nem mulher é metade. E o homem pode ser solteiro, celibatário, se quiser, e é um homem completo como alguém feito à imagem de Deus. E a mulher pode ser solteira, pode não ter filhos e não depende de uma tutela masculina para ser completa, ou para ser plena, ou para ter pleno acesso a Deus. O homem nesta narrativa é feito como imagem e semelhança de Deus, e ele o é. E a mulher é criada como imagem e semelhança de Deus, e ambos são imagem e semelhança de Deus em si mesmos. Porém, o homem vive numa sociedade que deve abrir espaço igual ao feminino, e as mulheres devem dar o mesmo espaço ao masculino. Então, este mundo que fala do masculino e do feminino não é um mundo de concorrência, é um mundo de cooperação, mas não uma cooperação que se restrinja ao casamento, né? Então, esta expressão, esta interpretação que eu dei, ela pode ser levada para a sociedade. Então, a gente poderia dizer, não é bom que a escola tenha só homens, não é bom que o parlamento tenha só homens, não é bom que o comércio tenha só homens. Você pode levar essa expressão para qualquer instância do mundo.
né? Não é bom que a ciência tenha só homens. Não é bom que a medicina tenha só homens. Não é bom que o judiciário tenha só presença masculina. Farei a mulher, para que o judiciário tenha presença feminina, para que o parlamento tenha presença feminina, para que a docência, o comércio, etc, etc, né? Então, homens e mulheres podem ter pleno acesso, né? Não, se não querem ter, que não tenham, mas não por violência e não por uma ideologia excludente. Bom, termino aqui porque acho que eu já baguncei demais o coreto. O Elton disse, diga. Magnífico e profundo. Bem naquela hora que você estava fui numa expressão que é fundamental, né? É claro que tem todo um desenvolvimento a partir daí, né? Mas é legal, Elton, essa tua observação, porque ela é, de fato, a expressão fundamental, né? Mesmo que ela tenha sido redigida séculos, milênios depois, por uma sociedade já evoluída, já organizada, é muito importante que esse texto tenha sido narrado como fundamental. Fundamental, ele é um texto fundante, né? No qual a gente pode buscar uma teologia de gêneros, uma teologia masculina, uma teologia feminina, né? Feminista, se quiserem, né? Adequada a esta, digamos, ideologia que Gênesis quis nos transmitir e que as outras ideologias esconderam, né? Esconderam. Agora vocês devem ter percebido que não é fácil traduzir. Por isso que eu estou dizendo, não se trata apenas de corrigir nossas traduções. Se trata de compreender, de refletir, de elaborar, de mudar aqui. Porque é aqui que estão as chaves de interpretação do texto. O texto em si, né? Ele não é uma questão de disputar palavras, né? Mas é uma questão conceitual. A Sani depois vai falar sobre isso. Mas antes eu quero voltar um pouquinho atrás, porque o Mindu acho que viu a expressão e acho que é a expressão mulher honesta. É isso? Perfeito, mulher honesta. Ele diz assim, o Código Penal de 1940 previa reclusão somente para quem, mediante fraude, aí aspas, induzir mulher honesta a praticar ou permitir que com ela se pratique ato libidinoso. Isso. As demais mulheres, todas como, esse é o comentário dele, desonestas, não podiam recorrer aos tribunais nessas circunstâncias. Isso caiu apenas em 2009. Exato. Agora veja, quem não nos diz, quem vai negar que a nossa palavrinha idônea foi lida com essa ideologia da mulher honesta, né? É um julgamento moral, né? E a expressão que eu dei aqui para vocês não é moral nesse sentido, né? Ela é de natureza, ela é de essência. A doutora Ivete também disse, a Constituição Federal falava em igualdade de direitos entre homens e mulheres, mas só o Código Civil de 2002 estabeleceu regras claras sobre a igualdade. Quantos anos depois? Falava, mas não... Sim, principalmente a desnecessidade de autorização marital para várias ações. Antes precisava de... Percebam como as leis, aproveitando esse gancho aqui da Ivete, do Mindu e outros que sejam da área do direito, percebam como as leis refletem nossas ideologias. Por isso elas vão sendo modificadas, né? Por outro lado, as leis ficam atrasadas e, às vezes, como nesse caso da Constituição, fica adiantada e a sociedade não acompanha. Então, não é uma questão de texto legal, é uma questão da ideologia, da cultura, né? O que dizer de um texto milenar como esse que nós temos em mãos, né? As traduções, como eu demonstrei para vocês, carregam a ideologia adequada, né? Então é necessário que nós compreendamos o papel,
as intenções de Deus dessas prisões, dessas amarras. Exatamente, o Mindu colocou completude fora do cercadinho do casamento é libertário. Isso, exatamente. Até porque tem muitas pessoas solteiras, divorciadas. Exatamente. Veja, se a gente concluísse, né? Se a gente concluísse que esse texto, imagem e semelhança de Deus, pressupõe a união conjugal, nós seríamos obrigados a concluir também, necessariamente, que o homem solteiro, não tampa e panela, cara metade, alma gêmea e essa baboseira toda, né, que vai entrando aí e contaminando a nossa interpretação. E o Thales está tendo um momento de avivamento e disse, ó, glória! Comentários. Para mim, o comentário rico que ela fez, que eu não estou conseguindo achar mais. Eu estou tendo algumas quedas aqui, gente, então, por favor, se a gente perder alguma coisa, vocês caprichem ali no chat para a gente não perder nada. Aí o Thales ainda disse, posso dizer que a ideia de igualdade resistiu ao esforço para desempoderar as mulheres nos escritos pós-exílio babilônico? Eu não sei, para desempoderar, é o Elton, Thales. né? Não, Thales, desculpa. Eu concordo com uma questão aí, Thales, eu vou aproveitar teu comentário para falar sobre isso, talvez ajude a responder. Existe no desenrolar dos textos do Antigo Testamento uma perda do papel da mulher, né? É muito notório isso, né? Então, você se refere ao pós-exílio. Eu acho que dá para a gente concordar com isso, porque nós temos mulheres no Gênesis, no Êxodo, em Juízes e outros livros da história do povo de Israel que mostram as mulheres com um papel ativo. Um papel, por exemplo, a mulher virtuosa de Provérbios 31, que é um texto já bem avançado, bem tardio, né, da época da monarquia e tal, um texto sapiencial, que nós hoje interpretamos com a ideologia da mulher submissa, é uma mulher vanguardista impressionante, né? Leiam o texto de Provérbios 31 com o óculos da mulher de igualdade de gêneros, e aquela mulher é uma mulher que as mulheres das nossas igrejas hoje não são iguais. Elas não podem sequer ocupar certos lugares nas nossas igrejas, né? Então eu concordo com você que parece ter havido um aprisionamento, vamos dizer assim, um cerceamento do papel da mulher. Há um ponto que a mulher da época de Jesus está num papel completamente subalterno, né? Então, o rabinato, o judaísmo pós-exílico, interbíblico e tal, vai elaborando uma exclusão da mulher, né? E um fortalecimento do papel do homem que chega àquilo que nós vemos no Novo Testamento, né? Eu não entrei aqui hoje em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo vai ser um rabino absolutamente escandaloso. Escandaloso a um nível que nós mal conseguimos compreender, né? Ele vai ter discípulas mulheres. Nós não temos como dimensionar, nós não temos como comparar o escândalo que foi Jesus Cristo discipular mulheres, né? E ter mulheres no seu grupo. O Pablo fez um comentário, diz assim, historicizar a narrativa do Gênesis de fato é fundamental. Isso. Muito legal essa perspectiva, porque faz a gente pensar nos sentidos da narrativa naquele período histórico. Sim. Ou seja, num contexto de objetificação ou de dominação que a mulher sofria no período,
Deus revela a Moisés qual é o ideal para a relação entre homens e mulheres na sociedade. Exatamente. Então, olha só. Deixa eu terminar. Tá, desculpa. Cooperação e igualdade. Show. Cooperação e igualdade. Isso faz a gente pensar no dever do cristão e da cristã quanto à luta das mulheres hoje. Isso. Infelizmente, os discursos de dominação são amplamente difundidos nos meios cristãos. Que tragédia. Concordo totalmente. Excelente, Pablo. Excelente, meu irmão. Olha, irmãos, nós não apenas construímos aquilo que eu estava falando no início, né? Nós não apenas construímos relações de violência contra a mulher, são assuntos de hoje. Se você abrir o G1 hoje, qualquer site de notícias, hoje está falando sobre violência contra mulheres. Isso não pode ser mais mascarado, está nos nossos arraiais. Existem pesquisas que eu considerei até exageradas. Eu tenho dificuldade em acreditar que falam de uma violência extrema contra mulheres nos arraiais evangélicos, né? E eu pego essa fala do Pablo para dizer o seguinte: além de nós não termos construído relações de igualdade, nós ainda emprestamos nossa teologia, nós emprestamos todo o nosso corpus, né, teológico para legitimar a exclusão da mulher. Então, meus irmãos, nossa culpa é grande e grave e é urgente. Quando eu coloco esses textos aqui em certos ambientes e tal que eu tenho compartilhado, as pessoas vêm me perguntar, e uma pergunta que talvez esteja na cabeça de vocês, que é uma pergunta pequena diante disso que eu coloquei, que é, e a mulher pode ser pastora? Eu falo, cara, eu não quero nem discutir isso, eu me recuso a discutir isso, entendeu? Eu fico irado que nós tenhamos legitimado, que nós tenhamos reconstruído a partir de Cristo o que Cristo veio para destruir, né? Então, ótima a sua colocação e mostra o nosso atraso, a nossa dívida para com a sociedade, o nosso fracasso, estou dizendo isso em tom confessional, o nosso fracasso em construir uma comunidade alternativa, em que homens e mulheres tenham espaços, em que homens e mulheres sejam carismáticos, em que homens e mulheres sejam plenos do Espírito Santo e possam agir segundo bem parecer ao Espírito Santo, como Paulo idealizava na igreja primitiva. A Geni, nossa amiga. Opa! Geni está assistindo. Geni de Campinas? Sim. Beijo, dona Gênia. E ela disse, maravilhoso, meu amigo Legal. Eliseu. E a participação da Irene fundamental. Legal. Que companheira, irmão. Beijos, amo vocês e sempre aprendendo. Legal, E o Bindude perguntou se é a primeira aula de 10, porque ele acha que vai precisar mais. Nós podemos, a Sani, né, a Sani, esposa do Pablo, ela me provocou nesse assunto, porque nós falamos sobre hierarquia, sobre a entrega, né, que Cristo nos convida, e ela provocou esse assunto para essas relações, né? Eu aceito o desafio, mas eu abro espaço, né? Eu gostaria que de comprar essa ideia. Eu acho muito, muito importante, né? Que outros textos sejam corrigidos aqui, deologizados, né? Desideologizados, libertados, desconstruídos, né? Desamarrados aqui, como eu fiz com esse daqui. Eu tenho feito isso com outros, mas eu acho que eu provoco aí a Sani e outras, né? A Fabiana, a Irene, e a Ivete e outros que queiram, outras e outros, né? Que queiram nos ajudar
a pagar esta dívida, né, do atraso que nós temos de reconstruir a comunidade de Jesus. O Bindu diz aqui, nossa teologia foi pirateada Foi para legalizar pirateada. abusos em nome de Deus. Exatamente, cara, pirateada, essa é a palavra. Nós construímos uma torre de Babel, né? Nós construímos um sistema. Às vezes eu penso naquela palavra de Jesus quando ele fala, tudo que meu pai não plantou será arrancado. Então, nossos esqueminhas vão cair, cara. Nosso lixo, nosso resíduo vai cair, não vai dar conta, e tomara que a gente entenda isso logo. O Israel está assistindo também, colocou legitimar, vixe, nem comento. E a Edilamar... O Israel Oliveira, né? Tá, Almeida. Okay. Não, desculpe, Oliveira. Oliveira, tá, Israel. A Edilamar está dizendo, o que você acha... Opa, foi para cima, espera aí. O que você acha de determinados trechos das cartas paulinas que limitam o papel da mulher? Talvez isso vai precisar da aula 2. Isso precisa de outra aula. Limitam o papel da mulher dentro da igreja. Exemplo, 1 Coríntios 14, 34. Acho que vai precisar de outra aula mesmo, viu? Edila, eu acho que nós vamos precisar de outro encontro para tratar disso. Mas eu só gostaria de propor o seguinte. Eu acho que é digamos assim, um esquema de pensamento. Nós cristãos, temos que ler as Escrituras por meio de Jesus Cristo, né? Então, às vezes, quando Paulo é sacado, né, invocado para justificar, claro, eu sei que não é o caso da Edilamar, mas quando a teologia pirata, né? Pirateado, né? A teologia pirata saca o apóstolo Paulo para legitimar esta violência, eu digo violência social, violência cultural contra a mulher, eu proponho que a gente leia Paulo em Jesus Cristo. E acho que Paulo concordaria com isso. Eu acho que Paulo tem que ser lido em Jesus Cristo. Jesus Cristo nos remete à origem. E eu vou dar um exemplo aqui. Quando os fariseus questionam o direito que o homem tem de divorciar da mulher, com base na lei de Moisés, Jesus ultrapassa a lei e remete ao Éden. E fala, vocês ouviram qual era a vontade de Deus desde a origem. Então, dentro desse esquema, eu poderia dizer o seguinte, que Jesus Cristo restaura, a proposta de Jesus Cristo é restaurar a plena imagem de Deus. O homem segundo Deus, a mulher segundo Deus, o novo homem e a nova mulher. Aliás, o Novo Testamento às vezes fala do novo homem e a tradução está errada, é novo humano. Né? E o novo humano é a palavra do Éden, que comporta o homem e a mulher. A palavra é Adão como humano e não como homem apenas. Né? Então, se Cristo é o restaurador do Éden, Jesus Cristo veio nos restaurar ao Éden, e a igreja deve ser uma comunidade que lembra, que invoca o paraíso, e o reino de Deus é o paraíso que virá, então eu me recuso a ler Paulo a não ser debaixo de Jesus Cristo. Né? Então, seja lá o que quer que Paulo tenha dito, eu vou interpretá-lo dentro de Jesus Cristo, sob Jesus Cristo. E acho que Paulo concordaria com isso. Então fica a dica, né, para quaisquer textos de Paulo, de Pedro, né, quaisquer outros textos, fica essa dica. Nós somos cristãos e não paulinos. E Paulo não pretendia refundar o cristianismo. Ele falou em Cristo. Né? Uma outra dica que eu queria dar é a seguinte: os apóstolos não pretenderam nos dar normas definitivas.
E aqui eu pego uma outra chave hermenêutica de Paulo. Paulo diz o seguinte: nós lançamos o fundamento. Nós lançamos o fundamento. Ora, nós não vamos morar sobre o fundamento, nós vamos construir sobre o fundamento. Então, de certa forma, o Cristo revelado pelos apóstolos nos dão os marcos teológicos. Marcos, né? Fundamentos. Cabe a nós construir o edifício. Então, se a cabeça de Paulo, a cabeça farisaica de Paulo, a cabeça judaica de Pedro, não conseguiu ir além do que eles foram, ora, nós estamos há 2000 anos, por favor, né? Vamos construir. Né? Então, eu acredito que nós podemos dar seguimento a esse projeto da comunidade de Jesus. E não fazermos o papel que nós estamos fazendo, retrógrado conservador, de nos tornarmos preservadores de uma tradição que está do século I. E isso não significa trair Jesus Cristo e muito menos trair os apóstolos. Porque Paulo diz claramente, eu não construí a igreja inteira, eu lancei o fundamento. Agora, cada um de vocês construa, segundo 1 Coríntios, capítulo 3, né? Cada um de vocês construa. Né? Agora, se vocês construírem palha, feno, meus amigos, esses esqueminhas de vocês aí, né? As teologias piratas vão cair. Né? Eu convidei uma amiga, Fátima Cerqueira Silva, e ela está online assistindo a gente, e ela disse: sou cristã católica e ocupo uma cadeira na CNBB. Estou encantada. Bacana, muito legal. Bem-vinda, Fátima. Muito legal. Fátima, eu sou doutorado pela PUC em teologia, né? Então eu convivo muito bem com a teologia católica, meu orientador é católico, na minha formação convivi com padres, com freiras e tal, e eu acompanho a luta das mulheres católicas, né? Agora sob a bênção, né, do Papa Francisco, de rediscutir o papel da mulher na igreja, né, nas instituições, no laicato, né, como consta nos documentos da igreja, mas a luta da Igreja Católica em fazer justiça às mulheres. Né? Então eu vejo isso com muito bons olhos, né? Que o Papa esteja encampando dentro dos limites que lhe são impostos, né? Talvez, acredito que ele queria muito mais do que isso, mas fico muito feliz de poder contribuir e de ter você aí ouvindo e quem sabe com as suas contribuições também. Nosso horário tá bem já, né? Ela me deixou 100 horas para controlar o meu tempo. 9h34, mas tudo bem, tá. Pessoal. Okay. Mas agora tem um problema aqui. Tem umas mulheres pegando no teu pé. Eu não sei como você vai resolver isso. Ok, vamos lá. A Regina Célia colocou: veja a tua fala, Eliseu. A Sani não é esposa do Pablo, a Sani é a Sani. Porque você se referiu a ela. Sani é a esposa do Pablo. Aí a Fabiana, isso mesmo, Regina. E o próprio Pablo, concordo. Não, eu falei só como referência não, mas ela mesmo. É gente. Ela é exer dele. Falei só como referência. Ele precisa de ajuda. Não, falei só como referência. Falei só como apresentação. Eu não, veja, gente, olha que interessante. Eu vou aproveitar essa fala pelo seguinte, olha só. Eu sou o típico homem brasileiro. Eu te defendo. Eu sou filho de mineiro conservador. Eu tive aquela criação de que os homens trabalham fora e as mulheres fazem um serviço doméstico. Né? Eu venho fazendo uma conversão, uma metanoia mental há muito tempo. Né? Quando a Irene conheceu minha família, ela teve medo. Né? E eu assumi um compromisso com ela dizendo, olha, amor, 1 Pedro, né? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, eu acho que fala, vocês foram resgatados do fútil procedimento dos seus pais. Eu falei, olha, eu já estou consciente de que a minha herança tem muita coisa fútil.
e eu estou disposto, eu me comprometo a reconstruir a nossa caminhada em outras bases, né? Mas é importante a gente entender de onde nós fomos tirados, de onde nós fomos cortados, e que essa é uma construção, né? Então, assim, hoje eu já entendo a mulher como um ser pleno que não depende do homem, da autorização do homem, nem da bênção do homem, sacerdote do lar, essa baboseira toda que eu já extirpei da minha compreensão da fé, né? Então, quando eu faço esse tipo de referência, né, talvez na boca de outro, poderia parecer machismo e tal, mas não, eu entendo as mulheres como sendo portadoras de carismas próprios, né? E às vezes carismas que são completamente independentes do carismas dos seus cônjuges, né? Por exemplo, Priscila e Áquila, acho maravilhoso o exemplo de Priscila e Áquila no Novo Testamento, em que Priscila é citado na frente de Áquila. Maravilhoso! Mas aí também sugere um pouco de dominação, né? Porque antes era citado Áquila e Priscila. Sim. Depois mudou. Eu acho que ela... não sei, mas é uma nota. Não, de Isso é um assunto nenhuma. Pra gente tocar na próxima vez, que nós estamos muito interessante. Mas depois eu quero falar sobre isso na próxima, se tiver próxima, sobre a reação da mulher por ser assim tão esmagada, por ser tão oprimida. A reação pode não ser muito legal, pode ser de dominação, pode querer inverter o jogo. É uma disputa. E ainda, a questão aí que você colocou hoje é a igualdade, né? Sim. Então a mulher também não pode se sobrepor ao homem. Sim. E eu estou dizendo isso porque eu vejo isso em muitos casamentos. Sim, porque a Irene está falando sobre a disputa, né? Esse conflito que eu estava dizendo no início, e como ele é colocado hoje como uma queda de braço mesmo de vença o melhor, né? Vença o melhor. E ainda, né? Ainda nos seus excessos, o conflito é uma competição, né? E o ideal que está sendo colocado aqui a partir desse texto fundante, né, é uma construção, uma cooperação, né, uma cooperação em que o homem olha a mulher como a sua parceira, né, como aquela que constrói junto com ele a vida comum, né? E no âmbito da sociedade, a participação das mulheres como plenamente apta, plenamente por si mesma, não por autorização dos homens, mas por si mesmas a dividir os espaços da construção social. E não um mundo governado por mulheres no sentido de inversão dos papéis, né? Que nada mais seria do que ainda uma competição, né? Eu sei que o mundo é estruturado na competição. E a ideia aqui é cooperação. Ok. Mas não uma cooperação concedida pelos homens, né? É da natureza do homem e da natureza da mulher, neste momento, a cooperação, né? Isso faz um bem enorme para os homens, né? Descerem desse pedestal, dessa posição de cabeça, dessa posição superior, de ter que bancar o Superman e etc., e dividir os espaços, não sendo uma criança grande como alguns homens da nossa geração, mas a construção da igualdade, né, para mim tem sido extremamente libertador, né? Eu às vezes penso, se meu pai tivesse deixado minha mãe ser a parceira, né? Como ele teria sofrido menos, como a família inteira teria sofrido menos, né? Quantos dons, quantas habilidades, quantas capacidades da minha mãe foram relegados a segundo plano ou abortados porque meu pai mandava, né? Então é uma bênção, né? Uma grande bênção.
Beleza? Eu acho que podemos ir terminando. Eu perdi um comentário aqui, não sei porque eu tive que abrir o programa de novo, da Carla Denise. Ela citou o Stuart Mill. Ok. E dizendo ela não que... pode recolocar? Ela está online? Pede para ela recolocar. Carla Denise, você pode... Eu não sei porquê, eu tive que abrir de novo. Carla Denise, se você estiver online, a Irene perdeu ali teu comentário. E eu não queria caçar sua palavra. Eu queria ouvir a tua. Parece que ele fez uma citação de que o casamento era uma forma de escravidão legalizada. Ah, sim. Com mais certeza. Ou menos isso. Com certeza. A crítica, né? A crítica política, né? Bom, gente, se a Carla estiver online, nós aguardamos. Deixa eu ir então caminhando para o encerramento, dizendo o seguinte: eu comecei essa nossa live falando sobre chamando a questão, né, ao debate, né? Eu sei que nós brincamos com isso às vezes e tal, mas eu desconfio que isso esconde um problema mal resolvido, fundamentado, bem ou mal, teologicamente, que impõe sobre as mulheres o seguinte pressuposto, né? Olha, Deus quer assim. Isso é uma ordem, é a ordem estabelecida por Deus. E ai de você se quebrar, se afrontar teu marido, ou se você desobedecer seu marido, ou se você, etc. Então, nós criamos o ambiente próprio para a violência. Se o lar cristão padece de violência ou não, é uma decorrência, mas o ambiente, a estrutura do lar está predisposta para a violência. A proposta hoje foi questionar a nossa compreensão do texto, mostrando que existe uma teologia de confronto a esse estado de coisas, que nos requereu, né, buscar a mente por trás do hebraico, a mente do confronto, a mente de que recusa modelos e estabelece um outro, né? Mesmo que esse mundo não tenha sido levado adiante, porque depois a narrativa do Gênesis vai colocar a tragédia do Éden. E na tragédia do Éden, tudo isso vem abaixo. Toda essa relação ideal de homem e mulher vem abaixo. E toda a história do Antigo Testamento é uma história de guerra. É uma história de estupro, de escravismo, de opressão, de servitude, de abuso, de violência, de poligamia, de divórcios, de prostituição, de abuso da mulher no sagrado, no comércio, e etc. Né? Então, essa história trágica é a história do Antigo Testamento, mas ela não é normativa, né? E a grande sacada, o grande fundamento que nós temos é o Cristo. Então eu proponho desde já que a gente tenha uma live futura, talvez daqui 2 semanas e tal, para a gente tratar sobre o Cristo, como o Cristo inverte, altera, remodela esse estado de coisas. E como nós temos então uma tarefa a fazer como igreja, né? Como igreja, como famílias cristãs, como cristãos, nós devemos ao mundo a construção dessa comunidade. Ok, achei legal. Ela colocou novamente o comentário e a gente conclui. Sim, que já estamos com 1h45. Ok. A Carla disse, Stuart Mill falou no século XIX que o casamento era a última forma legalizada de escravidão. Claro. Ele escreveu A Sujeição das Mulheres e é considerado um proto-feminista por defender que as mulheres tivessem a mesma educação e oportunidades que os homens. Século XIX. Exatamente, século XIX. Por defender
que elas tivessem as mesmas oportunidades. Pois é. Que ponto chegamos? Pois é. Obrigado, Carla, né? Obrigado pela sua contribuição, pela lembrança. Muito bem lembrado. Faz a gente perceber como o nosso retardo, o nosso atraso em construir relações harmoniosas na micro-relação do lar, né, está atrasadíssima, né? Foi necessária uma revolução, né? Foi necessário que as mulheres rompessem, né, a ordem e quebrassem os modelos, quebrassem as instituições, para que os homens sequer começassem a pensar, né, na concessão de alguns direitos, né? Não tem 100 anos que as mulheres votam, né? Vocês acabaram de dizer aí, em 2009, o nosso Código Penal, quer dizer, 2009 tem 10 anos, né? 2010, 2020, 10 anos, 11 anos, né? Então, o nosso atraso é muito grande. Espero que esta nossa exposição tenha servido para repensar, né? Para a gente repensar nossa ideologia cristã. Eu chamo de ideologia, né? Porque não merece o nome de teologia, embora toda teologia tenha um viés ideológico, né? Mas como teologia exegética, teologia bíblica, ela nos permite recolocar a nossa vivência da fé cristã em novos fundamentos, né? Em novos fundamentos, que serão os fundamentos de Cristo. Muito obrigado pela participação de todos, obrigado por estarem aí. Nós voltaremos na próxima semana com a doutora Ivete Caribe, que vai fazer uma live, nós vamos divulgar análise de conjuntura. Essa live deveria ter ocorrido sexta-feira passada, tivemos uma dificuldade técnica de agendar isso, não podemos nos encontrar e tal, e acabou não dando certo, mas agora ela está afiada, então já jogo aqui o desafio. Doutora Ivete Caribe vai nos fazer uma análise de conjuntura sexta-feira, às 20 horas, nesse mesmo canal. Obrigado a todos, um grande beijo, tomara que Deus abençoe as nossas famílias, os homens, as mulheres, e nossas famílias sejam pequenas antecipações dessa comunidade revolucionária de Jesus. Tchau, pessoal. Eu e a Irene, minha Ezer. Tchau.